Bom dia, amiga. Bom dia, amigo. Aqueles que são inscritos no meu canal no YouTube e têm o hábito de ver com atenção todos os vídeos que eu publico, vão perceber que, quando o presidente Jair Messias Bolsonaro ficou de nomear um novo ministro e anunciou que esse novo ministro seria um terrivelmente evangélico, enquanto muitos estavam eufóricos, fazendo manifestações de apoio nas redes sociais, em diversos vídeos eu vim a público e disse o seguinte, que nós não precisávamos de um ministro que fosse terrivelmente evangélico ou terrivelmente espírita, muçulmano, ou enfim. O que a gente precisava era de um ministro que fosse terrivelmente constitucionalista e que rezasse nesta cartilha, a Carta Magna, a Constituição. Por diversas vezes eu falei isso em diversos vídeos e ninguém percebeu a mensagem que eu queria passar. Quando o presidente indicou o nome do André Mendonça e esse nome foi aprovado no Senado, houve muita euforia nas redes sociais, manifestações por parte dos militantes de direita conservadora, que achava que a coisa estava mudando e que seria diferente. Quem for no meu canal vai ver que eu peço cautelas. Cautelas. E não manifestei nenhuma euforia. Por quê, senhores? André Mendonça, não é porque esse fato ocorreu, não. André Mendonça nunca me inspirou confiança. Eu não gosto e não confio em homem de fala mansa. Eu não gosto e não confio em homem que não olha, que fala não olhando nos olhos do outro. Como também não gosto de homens que repetidamente, obcecadamente, se esconde atrás de uma Bíblia para esconder o seu caráter. O seu caráter pobre e rasteiro. E eu via isso no André Mendonça. Vai na minha página. Reveja os meus vídeos. Peço cautela. No dia de ontem, teve a votação que condenou o deputado federal Daniel Silveira. Paz, meus senhores. Esse senhor exagerou nas palavras, mas não cometeu crime. O que fizeram foram condená-lo por crime de opinião. Claro que usando outros argumentos periféricos. Minha amiga e meu amigo, prestem atenção, muita atenção. O Supremo Tribunal Federal condenou o deputado federal eleito pelo Rio de Janeiro, Daniel Silveira, a 8 anos e 9 meses de prisão. Perda do mandato e pagamento de uma multa de R$91 mil. Foram 10 votos pela condenação e 1 pela absolvição. E por incrível que pareça, o voto de absolvição foi do ministro Nunes Marques, que muitos diziam ser comunista, que quando foi nomeado foi xingado pelo nosso pessoal de direita. E os outros 10 votos pela condenação contou com apoio e voto do ministro indicado por Bolsonaro, considerado por Bolsonaro e por muitos dos nossos apoiadores como o terrivelmente evangélico. André Mendonça se revela não um terrivelmente evangélico, mas se revela um terrivelmente traidor, lambe-botas, Judas, moleque, terrivelmente canalha, terrivelmente filho da P.
É o que André Mendonça se revela. Como esse camarada, esse ministro, tem condição de olhar nos olhos da sua família depois desse voto? Como esse ministro tem condição de olhar nos olhos do presidente que o indicou depois desse voto? Como ele vai sustentar a pose de pastor? Será que os fiéis vão aceitar essa condição? Ou vão se revelar ser igual a ele? André Mendonça, para mim, não foi uma decepção, porque dele eu não esperava nada, como eu tenho dito. Mas para os brasileiros de direita, que clamam por um Brasil melhor, mais justo, com ordem e progresso, com decência, com amor à Constituição, respeito à democracia, ele foi uma decepção desmedida. Desmedida. Foi o maior golpe já visto nesses últimos tempos contra a República. E agora? O que fazer? O presidente Bolsonaro, que o indicou, talvez não soubesse das intenções. Você via nitidamente nos olhos de André Mendonça que ele era um bajulador, era um sabujo, era um puxa-saco do presidente com intenções outras. Quem entra na sua vida puxando o saco, sai dela puxando o tapete. E foi o que o André Mendonça fez com o Brasil, com os brasileiros e com o presidente. Puxou o tapete. Se bandeou para o lado dos inimigos do Brasil, dos inimigos da pátria. Talvez não se bandeasse, talvez ele se revelou o verdadeiro lado, o qual ele pertence. André Mendonça, minha amiga e meu amigo, já vem de outros governos. Talvez ele já tenha sido contaminado lá atrás. Talvez ele tenha incorporado um papel de bom moço para conquistar, fisgar, seduzir o nosso presidente e seduziu para que ele fosse indicado para o Supremo Tribunal Federal, para que fosse mais um rasgador da Constituição. Terrivelmente evangélico. Eu tenho medo disso. Eu tenho medo de pessoas. Amo meu Jesus. Amo o meu Deus. O Evangelho é a tábua de salvação da humanidade, da nossa sociedade. Mas o que me causa medo e preocupação não é a palavra de Deus, não é a história de Deus, não é o cristianismo, é alguns canalhas que se dizem defensor dela. Canalhas, canalhas, canalhas. André Mendonça é uma vergonha. Isso é terrível. O que fizeram com o deputado Daniel Silveira é inaceitável. Que ele fosse punido proporcional ao seu ato e de forma com as regras da lei. E não de uma coisa tirada da cabeça do Alexandre de Moraes, que teve a corroboração de outros novos ministros, que trouxe esse resultado. Rasgar a Constituição, desprezar a democracia. E agora, o que fazer? É preciso que o presidente, sob a luz da legalidade, usando a sabedoria e a liderança costumeira, possa vir a público se manifestar de forma legal, respeitando a Constituição, se manifestar, porque a democracia brasileira foi jogada ao chão e se encontra de quatro sob ameaça. E nós não temos ninguém, absolutamente ninguém para nos socorrer, a não ser o presidente. Nós não queremos e não podemos aceitar o silêncio do presidente nesse momento sob o argumento de que é uma estratégia. Não é. Hoje foi Daniel Silveira. Ontem foi Zé Trovão, Sérgio Reis, Roberto Jefferson. Amanhã pode ser eu, os filhos do presidente e até o próprio presidente. Será que o meu presidente, Jair Messias Bolsonaro, não percebeu que essa punição e condenação do Daniel Silveira, o alvo não é Daniel Silveira? É um recado para todo o Brasil e para o próprio presidente?
Como seguir, meu presidente? O que fazer? Está aqui. Leia, releia e bote em prática. A nossa democracia está sob ameaça. O Brasil pede socorro. André Mendonça, o qual o senhor indicou, acreditando ser um terrivelmente evangélico, não passa de ser um terrivelmente traidor e filho da P. Minha amiga, meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo. Se inscrevam no meu canal no YouTube, Cabo Elson.